ela tava com muito medo, sabe? Ela começou a sentir uma sensação estranha e pediu pra gente não ir, com medo de acontecer alguma coisa ruim com nós. Quando a gente estava perto de chegar na caminhonete, ela ficou numa estradinha assim, tinha uma clareira. Que a gente entrou nessa clareira, a gente viu uma luz azul. Os cachorros começaram a ficar agitados e com medo. Eles ficaram muito estranhos, começaram a gemer, não latiram. A gente gritou, eu gritei para ver se tinha uma resposta, mas não tinha. E quando a gente decidiu voltar para a caminhonete, que não tivemos resposta, a luz começou a subir. Corri no meio do mato, quebrando galho no peito. Na hora eu não sei se foi instinto, ou se foi terror, foi medo, eu não sei. Eu atirei. Imagine o cerrado ao entardecer. Um lugar onde o som da natureza perpetua por um silêncio intocável. É o lugar perfeito para uma aventura. Ou pelo menos era o que 3 amigos pensavam quando decidiram ir caçar. Mas o que eles não sabiam era que algo sinistro os aguardava. Algo que não pode ser explicado pela ciência ou pela razão humana. Algo que mudaria para sempre a maneira como eles veem o mundo. Eu sou Zero, seu anfitrião, e esta é a fita número 146 dos Relatos Flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Olá, flutuante, seja bem-vindo de volta à nave. Vamos para mais uma semana de Relatos Flutuantes. E antes eu queria te agradecer pela participação, pelo grande apelo que teve o episódio da semana passada. Muito comentário no nosso Instagram, muito comentário também aqui na caixinha do Spotify. E eu aproveito e agradeço também a quem conseguiu classificar o nosso programa. Se você ainda não classificou, no seu aplicativo de podcast tem uma opção de dar 5 estrelas ou de seguir só. Faz isso, porque isso nos torna mais relevantes. E quanto mais relevante o nosso programa é, mais pessoas vão escutar e, consequentemente, mais relatos vão chegar até a gente. Também digo que foi muito legal e está sendo muito legal a participação dos comissários no grupo de debate. Muita gente fez pergunta, a gente conseguiu enviar a pergunta para o Luca, participante da semana passada. Ele responde com áudio, então fica tudo lá, tem muito material exclusivo lá no nosso grupo. Se você é apoiador e ainda não está no grupo, clica no primeiro link aqui na descrição do episódio. E se você ainda não é um apoiador, se você ainda não é um comissário de bordo e não está no nosso grupo de debate, cara, você está perdendo, cara. Só da parte do debate eu vou falar para vocês. Todo o episódio, ou a gente inclui o participante lá no grupo para ele trocar uma ideia com a gente, ou eu recolho todas as perguntas, envio para a pessoa e a pessoa me responde em áudio e eu coloco os áudios lá. Então você entrando no grupo hoje, você vai acessar toda a conversa, todos os áudios que foram trocados por esses participantes de episódios passados. E sem dúvida nenhuma, você vai ficar lá para trocar uma ideia, para conversar com novos participantes que vão vir a partir de agora, inclusive com o de hoje. Então, mais uma vez, se você ainda não é um comissário de bordo, então clica no primeiro link, ele vai te levar para o nosso Apoia-se. Se você tiver com o navegador aberto, você pode digitar apoia.se/relatos flutuantes. Lá vai ter algumas opções de valores. Você pode começar com R$5 e tem direito a tudo isso que eu falei, sem falar nos episódios exclusivos, sem falar nos descontos na loja flutuante. Ou seja, tem recompensa para todo mundo e a partir de R$5 você tem direito a isso tudo que a gente falou aqui. Então, vem com a gente e seja bem-vindo à nave. Agora sim, vamos para o episódio, então ajeite seu fone e voa lá, flutuante. Muito boa noite, né?
Primeiro eu quero me apresentar, meu nome é Luiz Henrique, eu tenho 25 anos de idade, eu resido atualmente na cidade de Urucuia, né, Minas Gerais, mas sou natural da cidade de Arinos, que é uma cidade a 55 quilômetros daqui, fui nascido e criado lá. E esse relato que eu vou contar aconteceu comigo e mais 2 amigos meus, no ano de 2017, foi em agosto de 2017. Agora em agosto já vão fazer 6 anos, né? Eu nunca contei isso pra mais ninguém, né? Com medo de ser taxado de louco, essas coisas. E comecei a ouvir o podcast de vocês, gostei muito dos relatos e vi com a oportunidade de contar essa história, né? Igual eu tinha te falado no Instagram, muitas poucas pessoas sabem. Lá na cidade de Arinos, eu tenho 2 amigos de infância, a gente cresceu juntos, estamos juntos desde o prézinho, né? E a amizade, ela transcendeu o colegial. Tanto que a gente, depois da escola, a gente sempre ficou amigos, né? Nós 3. E um dos amigos, o Júnior, ele casou, né? E mudou aqui para Urucuia, que é a cidade que eu moro hoje. E ele começou a trabalhar na farmácia, o patrão dele abriu uma filial num distrito, né? Uma vila, chama Vereda Grande, que fica a 50 quilômetros daqui de Urucuia. Uma estrada de chão, bem difícil acesso a essa vila lá. E ele abriu a filial e ofereceu a vaga do meu colega ser gerente lá. Aí meu colega e a esposa foram ser gerentes, né? Lá. E como já tinha um bom tempo que a gente não via o Júnior, eu e o Douglas, né? Que é o outro amigo. A gente decidiu passar um final de semana com eles lá, né? Porque como ele morava lá e mexia com a farmácia, né? Tinha que ficar lá 24 horas, era muito raro ele em Urucuia. Como a gente morava em Arinos na época, a gente decidiu passar um final de semana lá. Juntou eu e o Douglas e a gente foi, né, no sábado de manhã para esse distrito de Vereda Grande, que eu não conhecia. Eu conhecia Urucuia, mas não conhecia esse distrito lá. Lá, como é uma vila, né, não tem nada assim para distrair. Ele fechou a farmácia meio-dia, a gente até cogitou pescar, só que tinha uma coisa que a gente adorava fazer quando era mais novos, que era caçar. E a gente sempre gostou da caça, né, ativa, que é a caça que você persegue o animal, né? Tem a de espera, né, que a gente fala passiva, e tem a caça ativa, que você usa o cachorro para rastrear e você persegue o animal. A gente sempre gostou de caçar lá em Arinos. Como tinha muitos anos que a gente não fazia isso, a gente decidiu refazer, né? Que tem uma forma de distração. E tinha um conhecido do Júnior lá, que ele conhecia na farmácia, que era caseiro de uma fazenda a 30 quilômetros dessa vila, ou seja, bem isolada mesmo. E ele falou que lá tinha bastante queixada, que é um porco do mato, né? E a gente, né, queria muito caçar e saborear a carne com a carne muito boa. E aqui não é um animal protegido, você pode caçar, é liberado pelo IBAMA. A gente decidiu fazer isso. Lá na fazenda, já tinha os armamentos e tudo. O caseiro ligou, o Fábio, ligou pro patrão dele, ele prontamente aceitou. Lá já tinha os armamentos, a gente combinou de ir à noite para lá. Só que o interessante é que a esposa do Júnior, ela estava com muito medo, sabe? Ela começou a sentir uma sensação estranha e pediu pra gente não ir, com medo de acontecer alguma coisa ruim com nós. Ela nunca foi de sentir essa sensação e falou: gente, não vão, eu não tô sentindo de vocês irem. Só que a gente não deu bola, a gente achou que era preocupação, né? Que ela tava preocupada por ser perigoso, né? Por a gente estar caçando à noite, né? Que até então o Júnior, quando tinha casado com ela, ele foi poucas vezes. Então a gente achava que é mais uma preocupação de esposa mesmo, do marido, né? Sair à noite no mato, né? Então a gente achou que era isso, então a gente não ligou muito. Ela falou: gente, não vão, eu não tô sentindo vocês não irem, vai acontecer alguma coisa ruim, entendeu? Ela teve meio que uma premonição, sabe? Ela tava pressentindo uma coisa ruim acontecer com a gente, né? Então foi isso, mas quando ela falou, a gente não deu bola. Mas ela sentiu esse medo e falou. Assim que a gente programou, né, e falou que ia, ela falou pra gente não ir, mas na hora ninguém deu bola. Saímos da casa dele, era por volta de meia-noite. Chegamos lá por volta de meia-noite e meia, pegamos os cachorros e
embreamos uns 12 ou 14 quilômetros para dentro da mata, né? Lá era 30 quilômetros dessa vila, então 80 quilômetros da cidade, não tinha povoação próxima nem vizinhos. Era um lugar bem sinistro, no sopé de uma serra, uma mata bem fechada, tinha as trilhas, né? Como o caseiro sabia, a gente estava com o cilibrim armados. Eu mesmo estava com uma espingarda calibre 12 e começamos a rastrear os animais. A gente achou um bando, cercamos, né, com os cachorros, conseguimos abater 2 porcos e amarramos as cordas no porco e arrastamos de volta para a caminhonete. Isso aí era por volta de umas 4 horas da manhã. Quando a gente estava perto de chegar na caminhonete, ela ficou numa estradinha assim, tinha uma clareira. Que a gente entrou nessa clareira, a gente viu uma luz azul. De baixo estava vindo ao longe, estava na linha das árvores, ela não estava em cima. A gente via uma luz azul, como se fosse um xenon de um carro. E a gente estranhou, porque era só mato, não tinha estrada, não tinha vizinho, não tinha nada. Os cachorros começaram a ficar agitados e com medo. Eles ficaram muito estranhos, começaram a gemer, não latiram. Eu até cogitei de ser outros caçadores, mas lá como é propriedade privada, o Fábio, que é o caseiro, falou que não era caçador. Se fosse, estava invadindo. E meus colegas toda hora chamando para ir embora, mas eu fiquei hipnotizado com a luz, eu queria saber o que era. E assim, desde pequeno eu escutei histórias na minha cidade mesmo de avistamento de luzes, coisas estranhas, né? E depois na internet via histórias de avistamento, de OVNIs, essas coisas. Mas eu nunca liguei para isso, eu sempre fui muito cético, muito racional. Eu sempre achava que isso era balela, história, invenção, que as pessoas estavam alucinando, enfim. Eu nunca fui muito cético quanto isso, eu nunca acreditei. E eu achava que era um caçador, que era uma outra pessoa, e queria saber. A gente gritou, eu gritei para ver se tinha uma resposta, mas não tinha. E quando a gente decidiu voltar para a caminhonete, que não tivemos resposta, a luz começou a subir. Ela começou a subir, né, como se fosse decolar mesmo. E eu não gosto nem de lembrar. Ela ficou na frente das árvores, uns 600 metros talvez da gente. E era uma luz muito azul, eu não conseguia ver o formato do objeto que emitia a luz azul, mas era uma luz azul muito forte. A gente viu que ela estava flutuando e ela parou. Maior que assim, ela subiu além das árvores, né? E na hora eu não sei se foi instinto, ou se foi terror, foi medo, eu não sei. Eu atirei em direção à luz. No que eu atirei, eu acho que eu chamei a atenção deles. Ela virou o foco pra gente, começou a vir e emitiu um barulho muito estranho, tipo um barulho de eletricidade, aquele tum, sabe, aquele barulho de transformador, tum, mas não era um barulho que você escutava fora do ouvido, mas dentro da cabeça. Ela começou a vir na nossa direção e eu fiquei hipnotizado. Nesse meio que transe que eu fiquei, eu olhei pro lado, meus amigos e o caseiro já tinham corrido. Na hora que eu vi que eles não estavam mais lá, eu entrei em pânico e comecei a correr em direção ao carro e a luz vindo atrás. Ela veio atrás, eu via que ela estava se aproximando e eu com a arma em punho segurando, mas não atirei de volta. Corri no meio do mato, quebrando galho no peito. E ela sumiu. Eu vi que ela saiu de foco. Foi quando eu cheguei no carro. Quando eu cheguei no carro, eu pulei na carroceria e comecei a bater na carroceria pros menininhos, mas ela não queria ligar. E nisso a luz ela já tinha, né, sumido. Eu não vi pra onde direção ela foi. Até que então a caminhonete ligou e a gente começou a entrar em disparada, né, pra ir pra casa. Nisso a gente olhou pra trás e viu a luz indo pra outra direção. Né? A gente estava indo para um lado, ela estava indo para o outro. A gente correu, chegou na casa, todo mundo em pânico. Os meus colegas falaram, quando eu atirei que ela começou a vir, eu fiquei paralisado como uma estátua e eles saíram correndo. Só que eu cheguei, quando eles chegaram na caminhonete, eles até cogitaram voltar e eu cheguei logo em seguida. Então foi rápido, foi medo mesmo, né? Não foi nada que eles me paralisaram, foi só medo. Porque
que eu fiquei paralisado de medo, não sei. Foi muito rápido, então eu creio que eu não fui raptado porque não deu tempo, né? Não teve um atraso e tudo mais. Eles chegaram, tentaram ligar, não conseguiram. Eles até falaram que iam embora de tão terror que eles estavam, iam embora e me largar lá, porque eles acharam que eu tinha sido pegado, sei lá, capturado, uma coisa assim. E eu cheguei, a caminhonete ligou e a gente foi embora. Aí a gente foi, né, pra fazenda. Só que o que acontece? Eu corri com a arma em punho e os meus amigos largaram as armas lá no medo. O caseiro também levou as armas, né? E como não era dele, era do patrão dele, ele falou: nós temos que voltar porque meu patrão vai me matar. Eu falei: nós vamos voltar, mas no outro dia. Aí a gente esperou amanhecer, esperou o sol esquentar, umas 10 horas da manhã que a gente voltou no local. As armas estavam lá, os porcos também estavam do mesmo jeito que a gente deixou. Nem deu formiga, parece que tinha matado até aquela hora, estava até quente. E a gente decidiu ir no lugar onde a luz estava, né? Então depois das árvores era uma outra clareira, estava chamuscado, o capim estava na época da seca, só que chamuscou só as pontas, ele não pegou fogo. E as árvores também estavam aparentemente chamuscadas, a trilha que ela fez. Particularmente eu não sei o que foi, mas desde então eu comecei a interessar pelo assunto e acreditar. A gente nunca comentou isso, nunca aconteceu comigo nada antes, né, nem depois, mas eu fiquei com um pânico de ver uma imagem de um extraterrestre, né? Medo à noite, acordar à noite assustado com aquele barulho na cabeça, com medo deles virem e me pegarem, né? Eu não entendi por que eles não pegaram a gente. Eles estavam fazendo outra coisa, provavelmente foi o tiro que chamou a atenção deles. Talvez eles estavam ali fazendo outra coisa e decidiu ignorar a gente. Porque se eles quisessem ter capturado a gente, eles teriam. E, né, por destino, né, eu acabei vindo morar hoje. Eu trabalho aqui na cidade, minha esposa também trabalha aqui. Eu moro aqui em Urucuia hoje, mas eu nunca mais tive coragem de pisar lá na Vereda Grande de novo. Meu amigo saiu de lá, conseguiu transferência para a cidade, inclusive por medo desse episódio. E meu relato é esse, espero que você goste. E muito obrigado aí pela atenção por compartilhar esse relato. Aqui a cidade nossa aqui está localizada no norte de Minas, né? Então aqui a vegetação é o cerrado, né? Predominantemente o cerrado, são árvores mais rasteiras, né? Mais baixas, preenchido por um capim, mais baixas, retorcidas, né? Na época que foi em agosto, então estava a época da seca, então estava bastante seco a vegetação. Acho que eu tenho até um vídeo de quando a gente foi, estava indo lá para Vereda, para essa vila. Eu vou ver se eu consigo achar aqui no celular e te envio, para você ter noção de como é a região, sabe? Parece muito a savana africana aqui, quando está na época da seca, muito mesmo. Poeira, o capim seco, as árvores mais secas, né? O cerrado é uma árvore mais baixa, mais rasteira, preenchida também por grandes campinas, que a gente fala, né? Como se fosse uma clareira mesmo, né? E aí eu vou ver se eu acho o vídeo aqui e te mando. Mas lá essa vegetação, o cerrado, a fazenda lá, uma casa muito antiga, tem a casa do caseiro que o rapaz morava, né, com curral, e a gente pegou uma estradinha de terra batida para ir no sopé da serra. Tem uma serra lá, um morro, e esse lugar que a gente parou a caminhonete é uma clareira. A gente foi atrás da serra, né, onde a gente abateu os porcos e voltamos. Então tudo esse acontecido foi no sopé de uma serra. E esse vídeo tá no nosso Instagram, @flutuantespodcast, e no nosso Twitter, @rflutuantes. Então, quando acabar aqui, dá um pulinho lá para você ter noção de como foi o palco dessa quase abdução. Assim, antes do acontecido, igual eu te falei, eu era muito cético, né? Eu sempre amei astronomia, ciências, né, história. Eu sempre fui um amante de astronomia, tenho um telescópio em casa. Sempre adorei, estudei pelo assunto, né? Mas eu nunca tinha me interessado por assunto ufológico. Eu sempre achava que
era erro de avistamento, que a pessoa estava vendo um balão, um avião. Eu achava que era mentira, invenção, né? Eu sempre fui muito cético. Eu queria achar alguma explicação racional, porque até então nunca tinha acontecido nada comigo, entendeu? É tanto que quando eu vi as luzes na linha da árvore, achei que eram outros caçadores, outras pessoas. Eu nunca imaginei, passou pela minha cabeça, que era algo ufológico. Mas na hora que aquela coisa levantou, que eu atirei, que eu fiquei com aquele terror, aterrorizado, também, assim, na hora eu não consegui pensar o que era, raciocinar pelo medo. Eu só tive a sensação que eu ia ser capturado, que aquilo estava indo na minha direção para me pegar. Mas eu não cogitei que era algo ufológico, nem fantasmagórico também. Eu só via que não era nenhuma coisa racional, que não era uma pessoa, que sabe, que aquilo não era natural. Mas eu só fiquei com medo, né? Eu não consegui raciocinar na hora. Depois que a gente foi lá no outro dia, que eu vi essas marcas lá, igual tava na época da seca, o capim tava chamuscado, entendeu? Qualquer faísca você causa um incêndio e não pegou fogo, só tava as pontas queimadas do capim e da vegetação, entendeu? Então, assim, eu vi que não era coisa natural. E aí depois que eu fui pesquisar, fui entender o que era, né? Que eu fui interessar pelo assunto ufológico e cogitei que era isso. Mas na hora ali do terror, eu não pensei o que era, né? Depois do acontecido, que eu fui ver o que era, e aí que eu comecei a ficar mais com medo de acontecer de novo, ou se aqueles seres iam atrás de mim para poder pegar eu ou meus amigos, né? Depois que eu comecei a pesquisar, que aí comecei a ficar com mais medo ainda de acontecer de novo, entendeu? Que aí começaram a questão dos pesadelos, a questão de eu ver uma imagem de um extraterrestre e ficar com medo, com receio. Eu tenho muito receio de viajar à noite, eu evito viajar de carro à noite, né? Transitar por estradas, enfim. Então foi só depois do acontecido que eu cogitei essa questão ufológica. Eu tive contato depois com um caseiro, sim, eu vi ele poucas vezes aqui na cidade, ele é daqui de Urucuia. Mas até então ele ficou com muito medo porque ele nunca tinha visto nada na região. Ele trabalhava lá já há 2 anos, na fazenda lá, e nunca tinha visto nada, sabe? Lá. Então, até que depois, 6 meses depois, ele pediu demissão. Ele falou que pediu demissão com medo mesmo de acontecer de novo, né? Porque como ele morava lá, ele ficou com muito medo. Ele falou que ficava as noites sem dormir praticamente, só com a arma do lado da cama, morrendo de medo daquela coisa voltar, porque ele morava lá, né? E morava afastado da vila, um local muito isolado. Lá na região, o Júnior me contou que as pessoas costumam ver relatos de luzes, perseguir motos, avistamento de luz, essas coisas. Lá na região é bem falado, só que o caseiro mesmo lá na fazenda ele nunca tinha visto. Até porque ele mora na cidade e ele foi para lá por causa do emprego, né? Mas as pessoas lá dessa vila, elas têm relatos sim de coisas muito estranhas, não só ufológicas, mas também relato de assombração, essas coisas. Sempre nessas cidadezinhas do interior tem muitas histórias, né? Mas lá na região tem história sim. Eu, igual te falei, eu moro na cidade de Urucuia hoje, mas na vereda eu não fui mais. Mas o pessoal que é de lá, eu trabalho num banco aqui, o pessoal que é de lá sempre relata mesmo, até... Uma vez eu ouvi uma história, mas igual eu te falei, eu não compartilho minha história, né, por medo, né, de ser de mentiroso ou de louco, mas o pessoal sempre conta histórias, assim, de coisas estranhas que acontecem lá naquela região. Se você conhece alguém que mora nessa região, ou conhece alguém que viveu algo parecido com o que foi narrado aqui hoje, compartilhe esse episódio com essa pessoa. Pega o link aqui, manda no WhatsApp, manda no Instagram, no Telegram, e dessa forma a gente consegue trazer ela para cá. E aí, de repente, aparece mais uma história legal de alguma coisa parecida com essa ou uma outra história incrível que aconteceu no mesmo lugar. Dessa forma, a gente vai enriquecendo o nosso acervo. Tá? Por exemplo, se você clicar no link UFOmaps aqui na descrição, você vai acessar um mapa com todos os relatos publicados aqui no nosso programa desde o episódio 1. E ali você vai ver que tem muito relato que acontece muito perto. Ou eles têm um padrão gráfico, visual, que seguem alguma linha, ou que seguem um litoral, uma lagoa. E para a gente poder enriquecer isso, é preciso que mais pessoas cheguem aos relatos flutuantes. Então eu te peço que compartilhe o nosso episódio, para a gente fazer isso, para a gente criar e aumentar essa rede de relatos
Brasil afora e mundo afora. Ok? Agora, se você tem o seu relato, aí sim. Então manda um áudio para o nosso WhatsApp 28999834185. Manda um oi e a gente vai trocar uma ideiazinha antes. E você, então, me manda o seu relato. E pode ter certeza que aqui você não vai ter nenhum tipo de comentário ou nenhum tipo de julgamento da sua história. Tudo bem? Esse lugar aqui é feito para você contar a sua história e para a gente ouvir grandes histórias. Muito bem, antes de partir, antes de pegar o voo para a próxima quinta-feira, eu quero dar as boas-vindas aos últimos comissários e copilotos que chegaram na nave nessa semana. São eles os comissários de bordo Lineker, a Luciana e as duas Camilas. Muito bem-vindos. E a Mércia, copiloto que chegou agora. Muito obrigado, gente. A ajuda de vocês é de um tamanho que não dá para medir, tá? Eu só agradeço e eu espero que vocês estejam curtindo todo o material exclusivo que vocês têm direito, sendo apoiadores desse projeto. Muito obrigado, ajeite os seus fones e aperte o cinto, porque o voo é de uma semana e não se esqueçam, nós somos uma nave.